pessoal, eu sou a Isaíra, faço parte do Ministério Integre, que é o grupo de jovens da IBNU. Atualmente temos estudado o livro que se chama Uma Igreja Chamada Tove, e nestes últimos capítulos temos abordado elementos que são fundamentais em uma cultura Tove. Já falamos sobre empatia e compaixão, graça e bondade, priorização de pessoas, veracidade, justiça, e hoje falaremos sobre serviço. De forma geral, o capítulo de hoje traz a ideia de como resistir a uma cultura de celebridade e de como desenvolver uma cultura de serviço, segundo o modo de viver de Cristo. Em uma igreja Tove, há um equilíbrio entre indivíduos e a igreja como um todo. Os membros são servidos e servem a outros. Os pastores são servidos e servem a outros. Igrejas são servidas e servem a outros. Porém, é um equilíbrio ameaçado por muitas tentações, pois o desejo de criar uma cultura voltada para o serviço na igreja é acompanhado de um grande risco, que é o ato de servir para ser visto ou para ser elogiado. Quando o maior ato cristão é servir aos outros, algumas pessoas perdem a mão, pois o seu desejo está em chamar a atenção para o quanto o seu serviço é sacrificial, o quanto o seu serviço é protagonista naquele ambiente, buscando sempre aplausos em seu louvor próprio. E isso não é uma abordagem de serviço verdadeiro, é uma ramificação da cultura de celebridade, onde essas pessoas são inebriadas com o próprio ego. Jesus, no texto de Mateus, capítulo 6, dos versículos 2 ao 4, fala a respeito disso. Diz o seguinte: portanto, quando vocês derem esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Uma vida de serviço a outros não é heróica, antes ela é feita de pessoas comuns que ajudam pessoas comuns que por acaso cruzam seu caminho ao longo da sua vida. É família que serve a família, é vizinho que ajuda vizinho, são pastores comuns que servem a pessoas comuns na igreja, são membros comuns da igreja que servem igualmente a pessoas comuns dentro e fora da igreja. É fazer por outros coisas comuns, porém necessárias e essenciais. Somos tentados demais a ser heróicos e a glorificar a celebridade. Precisamos resistir à cultura da celebridade, à chamada síndrome de celebridade. Muitos pastores, celebridades e membros de várias igrejas, eles vivem em função de comparações, o que significa que se encontram em competição uns com os outros em um jogo chamado Quem Tem. Quem tem mais isso, quem tem mais aquilo, quem é o melhor, quem é o pior. O objetivo é fama, glória e o palco central, e ser o palco central daquele ambiente. Em igrejas Tove não há espaço para isso. Quem era o pastor em Tessalônica, em Corinto, em Bereia, na Galácia? Não sabemos muito bem. Talvez haja um bom motivo para isso. Eles não eram celebridades. Até mesmo os nomes que conhecemos mais, como Paulo, Barnabé, Silas, Tito e Timóteo, não são de pastores que construíram impérios para si. Antes eram de homens que enfrentaram dificuldades e provações tremendas, enquanto procuravam plantar igrejas e anunciar as boas novas de Jesus. Pastor, celebridade e igreja celebridade são expressões contrárias ao modo de viver de Jesus. Jesus era ferrenhamente avesso a essa exibição descarada. Em Mateus capítulo 23, dos versículos 5 ao 7, Jesus ele se dirige aos fariseus da sua época, que corriam atrás de fama, da seguinte maneira: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Jesus ensinou sobre serviço porque seus próprios discípulos queriam ser celebridades. Serviço humilde é o propósito de Jesus para todos os seus seguidores, pois era o propósito de Deus para ele, era o propósito do Pai para o Filho.
Em Marcos capítulo 10, dos versículos 32 ao 45, vemos o seguinte: Enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os seus 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. E no terceiro dia ele ressuscitará. Aqui, nesses primeiros versículos, Jesus estava fazendo declarações muito solenes sobre o que iria acontecer com ele. E em seguida ele é surpreendido ou interrompido com a declaração de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que revela o desejo no coração deles de serem reconhecidos e de serem celebridades, que é o que fala nos versículos 35 ao 37, que diz: Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que faças o que vamos te pedir. E o que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E depois disso, Jesus os confronta dizendo que eles não sabem o que estão pedindo. Vocês não fazem ideia do que estão pedindo, porque não fazem ideia do que eu estou prestes a enfrentar. É o que vemos dos versículos 38 ao 40, que fala: Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Por fim, dos versículos 42 ao 45, Jesus revela a profundidade de seu caráter, de sua missão, de seu caminho, e mostra qual deve ser o modo de vida de todos os seus seguidores, o que inclui as igrejas de hoje. Ele fala: Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Celebridades querem glória e fama. Jesus quer seguidores que abram mão de glória e fama para se dedicar a uma vida de serviço. Os pastores não são celebridades. As igrejas não são celebridades. Pastores, líderes e igrejas devem ser conhecidos em virtude das mesmas características pelas quais o nosso Senhor e Salvador é conhecido: alguém disposto a servir em sacrifícios de amor pelos outros. O serviço ele é medido por nossa disposição de negar nós mesmos por amor a outros. Não é medido pela condição humilde daqueles a quem nós servimos, mas por nossa disposição de nos entregar nosso tempo, recursos, dons, talentos e presença para as outras pessoas. Por fim, este capítulo do livro encerra dando algumas sugestões para desenvolver uma cultura de serviço. Primeiro, líderes conduzem outros a servir. O exemplo transforma e ajuda a criar esse hábito na igreja. 2. Precisamos desligar os holofotes, que é o que Jesus nos ensina em Mateus 6, dos versículos 3 ao 4, quando ele fala que quando a gente for dar esmola, que a nossa mão esquerda não saiba o que a nossa direita está fazendo. 3. Evite a benevolência e o paternalismo. O fato de você estar em uma situação ou uma posição mais favorecida não o torna superior a ninguém. Como Paulo advertiu a igreja em Roma, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. 4. Faça do serviço uma disciplina espiritual. Resistam à atração exercida pela fama e procurem encontrar momentos de igualdade com os outros. Sejam líderes acessíveis. Divida o púlpito com os outros, pois é uma boa forma de desenvolver o dono de ensino em outros e também uma medida garantida de criar uma mentalidade de serviço. E por fim, lidere com transparência. A transparência uns com os outros é uma forma de servir uns aos outros. Que Deus nos ajude a resistir à síndrome da celebridade e nos ajude a sermos verdadeiros servos.